É pra ir com emoção. Meu Deus, que não alguém deixa minha mãe lá. Tadinha, minha mãe tá todo machucado. Machucado ficou lá, hein? Machucado. Mato Grosso. Não fala. Chato. Vamos esperar o semente andar. Eu tô fazendo o que o pastor me mandou. Não tem nem um glória a Deus aí. Não tem nem um aleluia, não. É. A gente já filma aqui dentro já. Aqui é o povo ali, ó. Já tem os irmãos ali no fundo. O povo só na glória. Tem um presente pra você. Muito especial. Ela chora junto, ai. Não, porque o amor de Deus pela sua vida, pela sua casa, é muito especial. E todos nós temos esse prazer, essa alegria de poder dizer que você é um presente de Deus para as nossas vidas. A sua casa é muito especial. Então toda essa equipe aqui se juntou e compramos uma cama para você. Receba nossa adoração neste momento, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e já agradeço. Amém. Boa tarde. Vai louvar o Senhor agora. Se você puder ficar de pé, se você não puder, não tem problema. Mas se você puder ficar de pé pra gente louvar o Senhor agora. Como Zaqueu, eu quero subir
mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Me chamasse lá, para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. No começo, vamos aquele. E como Zaqueu, eu quero subir mais alto. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar tua atenção e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E mais uma vez, entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior.
minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito Pode colocar sua mão no seu coração agora. A gente vai cantar isso com a mão no coração, porque Ele vive. Posso crer. Porque Ele
mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E que nos lava os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos dizer, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E eu pensei que era mais azulada, né? Ele tava chovendo. Vocês conseguem me ouvir sem? Não! Eu acho melhor. Microfone. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Né? Eu fico muito feliz que vocês vieram aqui estar presentes. Eu sei que alguns vieram de bastante longe, e vieram de moto, trouxeram seus filhos no colo. E nós agradecemos a presença de vocês. Mas a pessoa mais interessada que vocês estivessem aqui é Jesus. Nós só queremos anunciar o nome dele, falar sobre ele, dizer como é prazeroso a vida com Jesus. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que vocês, os que podem, claro, se colocassem de pé e vamos fazer uma oração a Deus. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada pessoa aqui presente, Pai. Eu te agradeço porque esses corações são teus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que você abra o entendimento, Senhor, das nossas mentes, que abra os nossos corações, Senhor, para que nós possamos entender e compreender quão grande amor você tem por nós, Senhor. Eu sei que você tem um encontro marcado comigo e com cada um dessas pessoas aqui, Senhor. Então se sinta livre, Jesus. Se sinta à vontade para se manifestar no nosso meio. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Pode se sentar, tá certo? Quem puder, quem tiver disponível. Mas eu vou ser bem breve. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem é Deus? Sabe? A gente passou por algumas casas hoje e a gente passou falando assim, olha, vai ter um culto e a gente vai falar sobre Jesus.
Mas quem é essa pessoa? Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus que tirou vocês lá da casa de vocês para vocês virem aqui? Quem seria isso? Não é mesmo? Eu quero dizer para vocês que esse Deus que nós servimos é o Deus que criou os céus, que criou essas árvores, que criou essas plantações, que manda as chuvas no tempo certo. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Esse é o Deus que nos formou assim como nós somos. Esse é o Deus que nos deu a capacidade de trabalhar. Esse é o Deus que nos deu a capacidade de gerar filhos. É esse Deus que a gente está falando aqui. Não é de nenhum Deus esquisito, diferente aí não. É esse Deus que criou os céus, a terra e permanece aqui com a gente. A gente não consegue ver Ele, mas Ele se faz presente nesse ambiente. E eu quero falar sobre esse Deus que Ele nos criou. E Ele criou cada um de nós aqui. Nenhuma das vidas geradas por Deus, elas são sem valor. Nenhuma das vidas, das nossas vidas, elas são sem propósito, sem finalidade alguma. Não são vidas que são diferentes. Deus nos criou com um propósito, com um planejamento, porque Ele faz tudo perfeito. Ele nunca errou e nunca irá errar, porque Deus, Ele é perfeito. E aí eu quero resumir para vocês que vocês não precisam ler a Bíblia todinha, não precisam saber ir para várias igrejas para saber o que Deus fazer com vocês. Eu vou contar agora esse segredo. Mas é um segredo que não é para ficar guardado, é um segredo para vocês compartilharem. E eu quero que vocês repitam comigo. O propósito de Deus, ele é formar uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Vocês repetem comigo. Uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Pronto, não pensa isso não, tá certo? O propósito de Deus é que nós sejamos uma grande família. Como assim uma grande família? Quer dizer que todo mundo aqui é irmão. Olha que incrível. Quer dizer que todo mundo aqui, aos olhos de Deus, nós somos iguais. Não há diferença, não há pessoa que mora lá na cidade, a que mora aqui, a que tem mais ou menos dinheiro, não. Deus olha pra gente e Ele vê, nós somos irmãos. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos uma família onde Ele é o nosso Pai. E essa família, nós somos muitos irmãos e nós somos semelhantes a Jesus. Como assim semelhantes a Jesus? Eu vou contar aqui pra vocês que Deus, eu tô falando que esse é o Deus que criou os céus, a terra, e Ele fez tudo perfeito. Mas hoje em dia a gente vê algumas coisas que não são perfeitas, né? A gente vê coisas que não são boas, a gente sofre, a gente vê o outro que nos magoa, e às vezes a gente nem fez nada de errado. Mas dizemos as pessoas que nos machucam e nós mesmos falamos coisas ruins para os outros. Nós mesmos ofendemos outras pessoas. E essas coisas não são boas. E como é que Deus perfeito pode permitir que coisas que não sejam boas aconteçam? Parece contraditório, não parece? Parece que Ele fez coisas más, parece que Ele fez coisas ruins. Mas isso não é verdade. Eu quero dizer isso para vocês, para vocês. Deus, Ele só faz coisas boas. Tudo aquilo que veio para nos ofender, tudo aquilo que veio para nos fazer sofrer, não faz parte do propósito de Deus. Não faz parte do propósito eterno de Deus. Mas essas coisas acontecem porque Deus entregou a humanidade para os seus próprios desejos. Como assim? Nem me apresentei, meu nome é Ana Júlia, tá certo? Olha, como é assim que Deus entregou a gente para os desejos do nosso coração? Quer dizer que todas as vezes que a gente toma uma decisão sem colocar Deus na nossa vida, a gente toma uma decisão errada. Todas as vezes, pode ter certeza disso. A gente não tem decisões boas se Deus não estiver na nossa vida. A gente
de outra pessoa. Essas coisas, gente, ninguém está isento. Todo mundo errou, todo mundo pecou, todo mundo tem falhas no seu caráter. E isso nos leva para longe da presença de Deus. Isso nos faz com que a gente não tenha acesso à gloriosa presença de Deus na nossa vida. Esse Deus que é tão grande a ponto de criar aquela lua ali. Tão grande a ponto de criar todo esse ambiente. Tão grande a ponto de me formar com pensamentos e emoções. Esse é um Deus muito bom. E eu não queria estar longe dele. Todas as vezes que eu peco, que eu erro e que eu ofendo o meu próximo, isso não agrada a Deus. Isso me leva para um pouquinho mais resistente à presença dele. Compreende comigo? Mas vamos voltar comigo. O propósito de Deus é uma família. Repete comigo. Uma família. Semelhantes a Jesus. Não se esquece disso. Porque Deus, Ele quer isso desde o início. Ele quer que nós sejamos uma família. Desde o início Ele estava planejando isso. Desde isso Ele estava planejando ter conosco. Então, para que Ele viesse, Ele teve que enviar o seu Filho Jesus para que morresse no nosso lugar, ressuscitasse, e agora a gente pode ser parecido com Ele. Porque Jesus, Ele viveu e Ele esteve sujeito a todas as nossas dores. Jesus sentiu fome, sabia que Jesus sentiu fome? Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu mágoa, Ele foi traído. E isso quer dizer que todas as coisas, não há nenhum sofrimento na nossa vida que Jesus não possa olhar assim para você e dizer assim: cara, eu também passei por isso. Eu também sofri, mas eu venci. Então Jesus, ela é a nossa imagem perfeita de quem a gente deveria ser. Jesus é paciente, Jesus é amoroso, Jesus é generoso. Então, se o propósito de Deus é uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, então eu tenho que imitar Ele. Então eu tenho que ser paciente como Ele é paciente. Eu tenho que ser misericordiosa como Ele é misericordioso. Eu tenho que amar como Ele ama. Eu tenho que perdoar como Ele perdoa. Eu tenho que ser amiga dele, porque o propósito de Deus, repete comigo, é uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então eu tenho que estar perto dele. Então eu tenho que olhar para ele e dizer: ah, Jesus perdoou. Aquele que traiu ele, Jesus perdoou ele. E essa pessoa, e o meu vizinho que falou mal de mim, eu não vou perdoar ele também, não? Vou, porque eu quero andar no propósito de Deus. Porque Deus, Ele é perfeito. E todas as vezes, gente, eu já tentei tomar decisões sem Jesus. Todas as vezes eu tomei uma decisão ruim. Todas as vezes eu errei. Ou eu sofri ou eu fiz alguém sofrer. Eu quero isso. A vida com Jesus nos faz seres humanos melhores. Porque a gente tenta imitar Ele. Então, quando a gente anda com Jesus, a gente tenta imitar Ele e eu me torno uma pessoa melhor. E se fosse só isso, gente, se fosse só para eu ser uma pessoa boa, só para eu viver com paz, só para eu viver com amor na minha vida, já teria valido a pena. Se fosse só isso. Mas não é só isso. O propósito de Deus continua. Porque o propósito de Deus, repete comigo, é uma família, muitos filhos semelhantes a Jesus. E isso, gente, não é só enquanto eu estiver vivendo aqui na Terra. É pela eternidade. Eu vou ter uma família onde tem muita gente diferente um dos outros. Muita gente diferente. A Bíblia fala que a eternidade é repleta de pessoas de todas as nações, povos e línguas. E como é prazeroso saber que Deus ama o jeito que a gente vive no nosso dia a dia. Ele ama
momento que você trabalha aqui, quando você se levanta para trabalhar, para olhar as pessoas, cuidar da casa, Deus ama isso, Deus ama cultura. E na eternidade nós seremos todos irmãos. Mas vê comigo, se o propósito de Deus é, repete, uma família com muitos filhos, se nós somos todos irmãos, tem que ter pai. E esse pai é o próprio Deus, Criador, que criou os céus, a terra, as árvores e nós. Essa família tem um pai. E aí eu vou perguntar pra vocês, como é o nome dessa mulher que está aqui nessa criança? Eris Laika? Eris Vânia. É seu filho? Neto. Mas bora com você. Ah, então eu vou passar logo pra mãe. Mãe, quando seu filho, ele tá com fome, ele tem vergonha de chorar pra você. E quando ele tá com sono, ele tem vergonha de falar isso pra você. E quando ele tá com medo, ele tem vergonha de falar isso pra você. Não tem. E a sua filha? Tem vergonha quando ela tá com fome? Tem vergonha de chegar pra você e dizer: oi mãe, eu tô com fome. Tem vergonha? Ah, sua sobrinha. A mãe dela tá onde? Também? Eita, meu Deus. Não tem vergonha, não é? E quando ela quer chorar, ela fala isso pra você. Ela não sente medo. E eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque nós, enquanto a gente vive nessa terra, a gente vê diferenças entre os irmãos, né? Somos todos iguais perante a Deus, mas às vezes a gente vê um irmão que ele tá mais próximo, vai mais na igreja, lê mais a palavra, e aí a gente vê essa diferença. Eu quero dizer que a única diferença entre nós que somos irmãos é como a gente olha para Deus como Pai. Sabe, quando a gente entra na presença de Deus, tem gente que tá muito acanhado. Sabe alguém que vai visita a sua casa, você nunca conheceu essa pessoa na vida, e aí você fica meio com vergonha de saber como é que ela vai lidar, como é que eu trato essa pessoa. Deus não é um estranho. Deus não deveria ser estranho. Deus é um pai. E nenhum filho sente medo, sente vergonha e fica acanhado e se aproximar dele. Nenhum filho sente vergonha de dizer: mãe, eu tô com fome, ou pai, eu estou com medo. E por que é que nós tratamos ele dessa forma? Se nós sabemos, todo mundo aqui, se você está aqui, eu tenho certeza que você gosta de Jesus. Eu tenho certeza disso. Mas às vezes a gente não sabe muito bem como lidar com ele. Às vezes a gente pensa que a gente trata Jesus como um estranho ou como alguém que a gente só ouviu falar. E não deveria, porque Deus ele não está distante de nós, ele está próximo. Hoje a gente visitou uma casa e tinha uma mulher lá, que ela pegou e disse assim pra mim: olha, o meu marido ele falou assim, você quer falar com Deus? Vá cá debaixo do buzeiro e comece a fazer as orações lá. Isso foi maravilhoso, porque ele carrega muita sabedoria. Ele estava dizendo: vá para o lugar onde você está sozinha, fale para Deus, apresente todas as suas queixas. Isso é como a gente deve se comportar, porque nenhum filho se sente acanhado em falar com o pai. Nenhum filho se sente acanhado em falar com a mãe. E por que nós nos tornamos indiferentes diante de Deus, diante da presença de Jesus? Como é que eu posso dizer que eu sirvo a Jesus, que eu amo Ele, que eu gosto dele, se eu ando muito distante disso? Se eu sinto medo de falar com Ele, se eu sinto tristeza, se eu não me sinto alegria em estar perto dele? Não tem como isso acontecer. E aí é por isso que às vezes a gente chega e a gente diz: olha, deixa a gente fazer uma oração com você. Ora comigo. Porque a gente precisa exercitar falar com o nosso Pai. Eu vou pedir que vocês repitam de novo, para vocês não esquecerem. Porque o propósito de Deus é uma família, repete. Uma família com muitos filhos, semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Se eu sou filha, se
Se eu quero ter Deus como Pai, eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que falar com ele. E ele me dá essa autoridade de chegar perto dele. Se você sente vergonha, vá para sua casa, debaixo do pé de um buzeiro, de algaroba, do que tiver, e fala com ele. Ele tem prazer em te conhecer. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não é somente a gente ser seres humanos melhores. Nossa esperança é ter Deus por toda a eternidade. É ter prazer em andar com irmãos e ter prazer em andar com um Pai que nos ama, nos acolhe. E talvez vocês não tenham uma experiência boa sobre um Pai aqui na Terra, ou talvez vocês nem tenham. Mas Deus, Ele não se esquece de vocês. Eu quero dizer para vocês que Deus tem sim um propósito para a vida de cada um. Ele nos convida a que nós nasçamos de novo. Como assim nascer de novo? Ele nos convida a recebermos Jesus no nosso coração. E aí a gente nasce de novo. E a Bíblia fala que aqueles que nascem de novo, eles são semelhantes ao vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai. E assim é com aquelas pessoas que nasceram de novo. Porque Deus, Ele tem um propósito que ninguém sabe qual que é. Só Deus que pode falar para você. Só Deus que pode mudar a sua vida. Assim como Ele criou toda essa terra, assim como Ele formou todas as pessoas, Ele tem um propósito para a vida de vocês, para a vida dos filhos de vocês. E se você sente que você sofre hoje, tenha certeza que esse sofrimento é momentâneo, porque a eternidade Deus irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós não iremos sentir mais dor, e nós não iremos sentir mais saudade, nós não iremos sentir mais medo ou pavor. Todas essas coisas que hoje a gente passa são momentâneas, porque Deus tem um propósito eterno pra gente, isso é maravilhoso. E aí, vamos voltar de novo para o propósito de Deus, que eu quero que vocês repitam comigo. O propósito de Deus é uma família, repete. Uma família, Muitos filhos, semelhantes a Jesus. Mas para isso, para que você viva o propósito de Deus, você tem um caminho. Você pode escolher viver uma vida com Ele, seguindo esse propósito, e só tem coisa boa para viver, ou uma vida sem Ele, sem o propósito dele na sua vida. E aí, para que a gente viva o propósito de Deus, que é termos muitos irmãos, que a gente ter um Pai amoroso, para que a gente viva isso, tomando boas decisões, a gente precisa pedir que Jesus pedir para que o Espírito Santo. E aí, quando a gente pede isso, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, e às vezes não é o cenário que muda, mas é o nosso interior que muda. Compreende, gente? Esse é o propósito de Deus. E eu quero apresentar para vocês que a igreja tal, porque todo mundo aqui é de uma igreja diferente. Mas a gente tem uma coisa em comum. Todos nós vamos viver com Cristo. E eu quero perguntar para vocês que se você quer receber esse mesmo Jesus, se você quer fazer parte dessa família de Deus, desse propósito eterno, como Deus como Pai, tem muitos irmãos, sendo semelhante a Jesus. Eu peço que você faça assim com a mão, que eu quero orar por você, pode ser? Pode ser? Aleluia, Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração e eu quero que vocês repitam comigo, certo? Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. Escreve meu nome no teu livro. Eu quero viver uma vida para ser semelhante a Jesus. Eu quero fazer parte dessa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar. Eu quero que vocês fiquem de pé, que pode. Senhor Jesus, eu te agradeço por essas vidas, Pai. Eu te agradeço porque aqui nesse lugar, Senhor, você encontrou filhos. Eu te agradeço porque aqui nesse lugar, Senhor, eu encontrei irmãos, Pai. E quão formosa, Senhor, é essa família. Quão formosa, Senhor,
São as pessoas que você traz para o seu reino, Pai. Glorioso Senhor Jesus, eu oro para que nenhum deles perca, para que essas sementes encontrem terreno fértil, Senhor. Eu oro para que você tire, Senhor, todo pensamento mal, toda tristeza do coração, porque a vida com Jesus é uma vida de alegria, de paz e de amor. Eu oro, Senhor, para que você os auxilie nessa caminhada de serem parecidos contigo. Eu oro, Senhor, para que você auxilie, Senhor, no processo de transformação, Senhor. Assim como nós cantamos hoje, entra na casa dessas pessoas, entra na vida dessas pessoas e ensine, Senhor, a ter santidade, Senhor. Ensine-nos, Pai, a sermos parecidos contigo. Eu creio que você é o Senhor dessa obra, Pai, que é tu, Senhor, debaixo do teu poder que nós realizamos todas essas coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você está feliz? Quero pegar um gancho aqui na pregação dela. Esse mesmo pai amoroso, diga comigo, esse mesmo pai amoroso, ele não aguenta ver eu enfermo. Ele cura, ele sara todas as minhas enfermidades. Amém? Amém. Eu descobri há uns anos atrás que o meu pai, esse pai que nós somos da mesma família, ele é o que cura você, amém? Então eu quero perguntar nessa noite, olha para mim, olha bem para mim. Tem alguém aqui que tem problema com enfermidade? Tem. Se tem alguém, vem aqui na frente. Pastor, eu sinto dor de cabeça. Pastor, eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema nas costas. Eu tenho um problema na coluna. Tem alguém aqui que tem alguma enfermidade? Vem aqui, eu quero orar com você. É o momento de eu orar com você, se você tem alguma... de vez em quando eu tenho um mal-estar, de vez em quando eu acordo com dor de cabeça, de vez em quando eu acordo com isso, com aquilo. Não, vem cá. Vem aqui, esse tem dor de cabeça, vem aqui. Vamos orar. Fica aqui, essa dor vai embora hoje, amém? Tem mais gente aqui que tem problema com enfermidade? Se tem, vem, irmão. É o momento de eu orar com você. E esse pai amoroso dessa família, orar por você, amém? Por quê? Porque aí você vai trabalhar melhor, amém? Você vai cuidar da casa melhor, tudo vai ficar melhor na tua vida, amém? Faz assim com a tua mão, ó. Por que eu peço para fazer assim com a mão? Porque o poder de Deus vai vir sobre você. Passa o celular para alguém para você ficar com a mão certinha. Faz assim com a mão, ó. Vai um momento que... Isso, segura. Faça assim com a tua mão, fecha os teus olhos. Se o meu corpo ficar meio quente, ficar levinho, é porque Deus está operando um milagre na sua vida. Você crê em milagre? Eu creio em milagre também. Você está operando um milagre. Eu tenho uma unção aqui agora. E ela vai tocar em você. Quando eu tocar em você, presta atenção, quando eu tocar em você, a glória de Deus vai tocar em você. Amém? E seja dor de cabeça, seja enfermidade, seja o que for. Quando eu voltar aqui na próxima vez, eu quero ouvir o testemunho. Você passou por aquela oração.
corpo dela, que amanhã quando ela levantar, ela sinta diferente. Que essa semana seja uma semana de vitória, de bênção, de todo mal-estar. Em nome de Jesus. Agora o teu poder tocando agora. Agora a tua graça agora, Pai. Visita ela, Espírito Santo. Visita ela com a tua glória. Esse fogo queima ela. Queima esse fogo. Batiza ela, Pai. Batiza com o teu Espírito de Deus. Com a glória. Tá vindo? Agora o teu poder, Pai. Todo está vindo. Eu oro agora. Esse corpo é curado, abençoado. Falo com essa dor. Falo com esse mal-estar. Em nome de Jesus. Agora, traz essa semana a ela uma fruta de muita vitória. Em nome de Jesus. Amém. Eu oro eu abençoo a casa, a família, em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre ela. E eu abençoo cada casa, cada lar, cada família. Não há mal, não há enfermidade. Porque o nosso Pai é o Pai amoroso que cuida de tudo. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, pode sentar. Eu quero avisar vocês. A cada dia nós vamos ter culto aqui, amém? Ele passa a palavra. Vou passar a palavra que você faz. Pega o meu, tá? Só um pequenininho. Amém. Já nós conversamos. Então, querido, a cada 15 dias nós estamos fazendo culto aqui no bairro. Amém? E aí a gente vai avisando vocês. E eu creio que Deus vai fazer muito milagre. Deus vai abençoar a vida de vocês. Jesus ama vocês. Amém? Ele tem um plano especial com vocês. Ele amou vocês. Amém? Ele libera o seu lugar de trabalho. Você levanta o Somos corpo e assim verá estar totalmente ligado, vivendo em amor na família, com capacidade, vivendo a verdade. Somos corpo e assim vem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família.
vivendo a verdade, expressando grande amor de Deus. Gente, boa noite. A gente não teve a participação. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor